caralho, tirar a poeira aqui desse canal. Voltei, irmãos, voltei, estou de volta. Como você pode ver, o estúdio está um pouco diferente. Como acho que boa parte de vocês sabem, eu estou me mudando de volta para o Brasil. 20 anos depois de morar no Canadá, acho que já deu, estou voltando para o Brasil, estou vendendo as minhas coisas para os colegas. A propósito, quem me acompanha há mais tempo, tem uma galera que é muito, tipo, seguidor muito fiel mesmo, que me segue há bastante tempo. Muitos de vocês sabem que a ideia de viajar embora do Canadá e ir para outro lugar não é de hoje. Em 2020, durante a pandemia, foi a primeira vez que eu tive essa ideia. Obviamente, a pandemia cagou com os planos de todo mundo, incluindo os meus. Mas agora estou pronto e tá aí a prova. Muita gente falou, o Izzy tá falando esse papo de ir pro Brasil faz tempo, nunca vai. Tá aí, tô vendendo as coisas, o estúdio vai aparecer um pouco diferente. Eu devia ter feito uma filmagem com tudo do jeitinho que era, e aí botava no green screen, tava uma nostalgia talvez. Perdi a oportunidade porque agora eu tô vendendo tudo já. Já era. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre essa nova revolução, essa nova renascença da portabilidade. Parece que todo mês essas empresas chinesas lançam um novo aparelho de emulação. Chegou aqui em casa, não sei onde é que tá uma bagunça do caralho com essa mudança. Aqui, ó, cadê? Não tá aqui não. Tá em outro lugar, tava jogando sei lá onde. Eu recebi aqui em casa o RG405M, que é basicamente um GameCube barra PS2 portátil. Esses aparelhos estão tão sofisticados agora que a emulação de PS2, uma coisa que historicamente é bastante difícil, agora é viável portátilmente. Se você me falasse que um dia eu teria um PS2 portátil, bicho, eu nem acreditaria. E tem todo tipo de aparelho. A gente tem o Steam Deck, que basicamente levou ao mainstream uma ideia que sempre foi meio de nicho. Basicamente uma versão meio handheld de um notebook gamer. Isso existe há algum tempo, eu já tive alguns no passado inclusive, mas o Steam Deck realmente escancarou isso pro mainstream. Eu vejo pessoas que eu nunca imaginaria que gastariam, investiriam tanto assim num aparelho como esse. Galera que viaja bastante e tal, o pessoal ama o aparelho. Me pedem direto para comprar um. Eu talvez agora com essa mudança pro Brasil e essa vida nômade faça mais sentido para mim ter um Steam Deck. A gente tem esses aparelhinhos aqui, ó, que são os mini emuladores, uma nova categoria que surgiu recentemente e eu tô adorando. São pequenos Game Boyzinhos, basicamente, que rodam até a geração 32 bits muito bem. Eu jogo jogos de PS1 o tempo inteiro nesses aparelhos. Não nesse aqui porque ele é novo, eu não transferi nenhum ainda, mas eu quero botar minha coleção, meus favoritos do PS1. Inclusive, eu descobri a biblioteca do PS1 primariamente nesses aparelhos. Tá muito bacana esse espaço. Quem cobre esse tipo de conteúdo, pessoas como eu e os meus colegas no YouTube, estão vivendo o seu melhor momento. É tanto aparelho legal, a comunidade tá bombando, né? Tem os Reddits que cobrem o assunto e tal. E nesse eu tô numa posição bem bacana, porque por ter falado sobre o assunto por muito tempo, quando eu entro nesses espaços, a galera me recepciona, me reconhece, é sempre muito bacana. É peculiar que apesar dessa miríade de opções de portáteis, as empresas chinesas que se especializam nisso, até hoje ainda não aprenderam a fazer direito. A maioria dos aparelhos, infelizmente, ainda não é o tipo de dispositivo que eu posso recomendar para todo mundo, porque boa parte deles ele não vai funcionar legal assim que você tira da caixa. Em primeiro lugar, a maioria esmagadora deles é enviado com um micro SD de muita baixa qualidade, que a comunidade sempre alerta que deve ser a primeira coisa que você deve trocar, porque a chance de corromper dados, perder save, coisa parecida, é aparentemente alta. Eu ainda que eu tenha notado, tive problema com isso, e eu sou muito preguiçoso, eu tendo a usar o mesmo cartão que as empresas mandam, mas talvez alguns dos pequenos problemas que eu tive de repente foram causados por isso. Eu nunca vou saber porque eu tenho muita preguiça. Então, a maioria desses aparelhos requer que você instale um sistema operacional que foi desenvolvido pela comunidade, que vale bastante a pena, eu definitivamente recomendo, e nem é tão difícil assim, mas eu prefiro o mínimo de fricção possível. Eu me tornei um velho preguiçoso do caralho, mano. Eu quero tirar o aparelho da caixa e ele tá funcionando perfeitamente. Através desses critérios, ele não tá aqui na minha mesa, mas o RG351V da Ambernic, que é uma das empresas que domina esse espaço, é talvez a melhor opção. Ele vem muito bem configurado, ele não requer nenhum tipo de instalação adicional, nenhum tipo de configuração, a não ser as configurações estéticas do sistema operacional para ficar do jeitinho que você quer, mas isso é uma customização muito simples. Você está escolhendo basicamente o tamanho da fonte, o tamanho dos thumbnails dos jogos, então isso aí é de boas. Não tem que baixar coisa da internet e ficar descompactando e trazendo. Isso é um saco, eu odeio fazer isso. O RG351V, de todos os aparelhos que eu resenhei recentemente, é o mais recomendável nesse sentido. É o mais fácil de recomendar. Vou até colocar um link na descrição para quem tiver interesse. Ele é aquele que você tira da caixa e está perfeito, você não tem que fazer nada. Todos os outros vão requerer algum tipo de configuraçãozinha. Mas tem isso é chato. Esse novo que me mandaram, o RG405M, ele é fantástico, o design dele é muito bacana, ele tem uma pegada gostosa, ele tem um tamanho. A orientação dele é na horizontal. Ele é melhor para pegar, entendeu? Seus dedos não ficam... Quando você pega um aparelho pequeno como o Mio Mini, ou você joga na beiradinha assim do dedo, como se estivesse comendo uma
asinha de frango, tá entendendo? Ou então você entrelaça os dedos. Não é a melhor experiência do mundo para jogar por muito tempo. A vantagem do aparelho como esse é a portabilidade, ele pode estar sempre com você. E parafraseando um fotógrafo famoso aí cujo nome eu esqueço, o melhor console portátil é o que está sempre com você. É o que você vai realmente tirar do bolso, jogar ali rapidinho um Tetris, alguma coisa parecida, depois desliga e bota no bolso de novo. Esse é o tipo de console que acaba sendo mais útil, que está mais com você. Então acaba sendo o preferido mesmo. Nessa nova etapa da minha vida, em que eu vou viver viajando e tal, tô me mudando para o Brasil e tudo mais, nesse momento, fazer conteúdo de portabilidade faz mais sentido do que nunca. Eu sempre achei que esses aparelhos portáteis são literalmente a melhor companhia possível numa viagem. E como eu pretendo basicamente viver viajando pelos próximos 2 anos, mais ou menos, esse é o tipo de coisa que vai estar sempre comigo. É o tipo de coisa que, apesar do fato de que eu vou ter que abrir mão de tudo que você vê ao seu redor, tudo que eu construí nos últimos 10 anos, eu vou estar abrindo mão por algo que eu acho que talvez vai me trazer um novo senso, um novo propósito, uma forma diferente de viver. Eu tô meio enjoado, talvez é uma crise de meia-idade, não sei. Mas nesse momento, mais do que nunca, esses aparelhos vão ser excelentes companheiros. Eu queria, sinceramente, criar uma comunidade que acompanha aqui o canal, que debatesse esses assuntos, sabe? Um lugar que a gente pudesse discutir os temas que você usa no seu aparelho, qual aparelho você está usando, qual jogo você está jogando, algo parecido como um clube do livro. Clube do livro é quando pessoas se juntam para escolher um livro que todos vão ler durante uma semana, 2, não sei exatamente, que eu nunca participei de coisa assim. Me parece interessante. E aí, ao fim daquele período, os membros se reúnem para debater o livro, debater os temas, o que eles acham mais interessante e tal. Seria interessante ter algo assim ao redor desse hobby de consoles portáteis. Um jogo da semana, por exemplo, que a gente reunisse e falasse, olha, essa semana vamos zerar esse aqui. E aí a gente compartilha prints, experiências, como foi redescobrir o jogo, a galera que nunca jogou antes, quais são as impressões. Acho que seria uma coisa interessante. Jogos portáteis, esses aparelhos portáteis permitem isso de uma forma muito bacana. Mano, inclusive, quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo, a Sony anunciou o seu Project Q, esse negócio aí, que é basicamente é um Wii U, acho que 7, 8 anos mais tarde, é uma plataforma portátil que usa o hardware do PS5, então você só pode usar em casa, só pode usar os jogos que você tem instalado no seu PS5, pelo menos por enquanto. Eu não me surpreenderia se eles expandissem um pouco o funcionamento dessa máquina, mas obviamente, considerando que foi bolado para ser usado como um periférico do PS5, talvez exista um limite de quanto eles podem expandir essa funcionalidade. Eu, ao mesmo tempo, fico empolgado em ver a Sony voltando à produção de algum tipo de apetrecho portátil. Não dá nem para chamar realmente de um console portátil, porque não é um console, é um tablet com controles acoplados na lateral para fazer streaming. Eu já faço isso com os meus aparelhos. É um desperdício, na minha opinião, o pedigree da Sony, que conseguiu algo tão distinto, tão icônico com o PSP e logo na sequência com o PS Vita descartou completamente a boa vontade do público, lançou o aparelho de qualquer maneira, não deu muito suporte, não se esforçou em trazer boas conexões com as third parties para os incentivar a produzir para o aparelho, nem fez os seus próprios jogos first party para pelo menos, se o Vita pelo menos tivesse isso, né? O aparelho teve um pouco de atenção ali do mercado asiático com visual novels, aqueles joguinhos que são mais ou menos um Phoenix Wright. Isso é um visual novel, basicamente. É um quadrinho interagível. Acho que interativo é a palavra certa. Em minha defesa, eu sou mentor de inglês, não de português. Então, em português, eu posso ser analfabeto. Então, eu gostei da ideia da Sony estar voltando a isso. Eu me empolguei muito porque os rumores de um possível portátil da Sony já vinham de algum tempo. Eu já estava até um pouco desacreditado. Quando lançaram algo que, na minha concepção, é ainda pior e mais sem propósito do que o Vita, sem contar que não falaram o preço, isso não costuma ser um bom sinal. Quando um produto é anunciado, mas detalhes não são dados, tipo o preço, geralmente o anúncio desse produto foi feito antes da hora, talvez eles ainda não tenham estimado qual deve ser o preço desse negócio. Então, geralmente esse tipo de coisa é feito meio que às pressas para agradar acionista. Eu não vejo com bons olhos. Eu não ficaria nem surpreso se essa parada fosse simplesmente cancelada antes do seu lançamento. Eu não sei nem quem é que teria muita precisão de algo assim, porque você só pode basicamente jogar estando em casa, e estando em casa, sendo os jogos de PS5 o tipo de jogo com fidelidade gráfica que faz mais sentido jogar numa tela maior, eu não entendo quem é que realmente precisaria disso. No caso do Wii U, pelo menos era parte do console, você está ganhando aquela função já sem adicional. Mas no caso do PS5, você vai gastar presumivelmente algumas centenas de dólares. Eu chutaria, não vai ser mais barato do que $200, jamais será. Eu chuto uns 300, vai. Gastar $300 para jogar os mesmos jogos que eu já tenho, então não estou ganhando acesso a nada novo. E só posso jogar quando estiver em casa. Meu ponto
é que, embora eu não saiba como exatamente o Project Q se encaixa nessa renascença portátil que a gente tá vendo, eu tô muito feliz com tudo mais que eu tenho visto. A gente pode até encarar que o Oculus Quest, que existe nesse mesmo momento da história gamer, digamos assim, também é um aparelho portátil de certa forma, é um aparelho portátil de VR, é o console que eu tenho investido mais tempo ultimamente. Então, é isso. Eu quero saber do que você acha dessa essa nova explosão do hobby dos consoles portáteis para joguinhos retrô. Não só retrô, né? Porque o Steam Deck permite coisas mais atuais, é o que é mais interessante no aparelho, inclusive, mas eu acho que ainda cabe no mesmo espaço. O que você acha sobre isso? Coloque como sempre nos comentários. É isso, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.